Olá pessoal, tudo bem? Preparados para a prova da ESA 2019? Então vamos lá, olha só. Primeira questão. Uma pequena praça tem o formato triangular, As medidas dos lados desse triângulo são raiz de 36, 4 e 3. Qual é a medida do ângulo oposto ao maior lado? Ah, mas ele não deu desenho. Não tem problema. É um triângulo aleatório, a gente pode colocar os valores do jeito que a gente quiser aqui. Um lado é 3, o outro é 4 e o outro é raiz de 37. Eu vou dizer que esse aqui é 3, esse é 4 e esse aqui que é o raiz de 37. Eu tentei deixar um mais ou menos proporcional, por quê? 3 é o menor, 4 é o, médio, é o do meio, e raiz de 37, apesar de não sabermos quanto é a raiz exata de 37, a gente sabe que a raiz de 37 é um pouco mais do que 6. Afinal, a raiz quadrada de 36 é 6. 37 é um pouco mais do que 6. Então, esse aqui é o nosso maior lado. Qual é a medida do ângulo oposto ao maior lado? Ou seja, qual é a medida deste ângulo alfa ali? Como fazer isso, professor? Bom, a gente costuma usar a lei dos cossenos e a lei dos senos quando a gente fala de um triângulo que não seja retângulo. Bom, triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, seno, cosseno e tangente. Quando o triângulo não é retângulo, a gente vai pensar em lei dos senos e lei dos cossenos. A lei dos senos exige que a gente saiba dois ângulos. A lei dos cossenos exige que a gente saiba um. Nesse caso, o que eu vou fazer é quase isso. Eu quero descobrir um. Então, eu vou usar a lei dos cossenos. Qual que é a lei dos cossenos? A lei dos cossenos parece com o teorema de Pitágoras. Ele diz assim, ó, um lado ao quadrado é igual a um outro lado ao quadrado, mais outro lado ao quadrado, menos 2 vezes um vezes o outro vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, nesse caso aqui, eu vou usar, só para constar, esse A aqui é o que está oposto ao ângulo que eu estou trabalhando. Então, no caso, esse raiz de 37 vai ser esse A aqui. Raiz de 37 ao quadrado é igual ao B, que vai ser o 4 ao quadrado, mais o 3 ao quadrado, menos 2 vezes o 4 vezes o 3 vezes o cosseno do ângulo. O que eu estou fazendo aqui? Vejam que a minha única incógnita é o cosseno do ângulo. Se eu descobrir o cosseno do ângulo, existe uma possibilidade de eu descobrir qual é o ângulo, se for algum dos cossenos que a gente conhece, tá? Então, agora a gente vai desenvolver isso daqui. Raiz de 37 ao quadrado, 37. 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9, menos 2 vezes 4, 8, 8 vezes 3, 24. Tudo isso vezes o cosseno do ângulo, ok? 16 mais 9 é 25, e esse 25 vai passar para cá, subtraindo. Então, é 37 menos 25 é igual a menos 24 cosseno do ângulo alfa. 37 menos 25 é 12, e esse menos 24 que está aqui multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar 12 sobre menos 24 é igual ao cosseno de alfa. 12 sobre 24 eu posso simplificar, e a gente vai ter que o cosseno desse ângulo alfa é igual a menos 1 sobre 2, ok? Simplificando por 12, 1 sobre 2, e esse sinal de menos fica em cima, embaixo ou na frente da fração. Ok, eu tenho o cosseno de um ângulo que é 1 sobre 2 negativo. Se a gente pensar no círculo trigonométrico, eixo dos cossenos, eixo do seno, existe algum ângulo, eu sei que existe um ângulo aqui, cujo cosseno é exatamente 1/2. E por que eu estou me preocupando com o cosseno que é 1/2? Porque eu posso relacionar ele com outro ângulo aqui desse outro lado, e que o cosseno vai ser o menos 1/2. Bom, qual é o ângulo cujo cosseno é 1/2? 60 graus, ok? Para quem não lembra, tem a tabelinha dos ângulos notáveis, que tem o seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, que são 30, 45 e, 60, tá bom? Bom, se o cosseno de 60 é 1/2, qual é o ângulo que tem lá que o cosseno é menos 1/2? Bom, 0, 90 graus, 180 graus, aqui. E se aqui ele subiu 60 graus para chegar lá,
aqui ele vai voltar 60 graus para chegar nessa mesma altura. 180 menos 60, isso daqui é o ângulo de 120 graus, ok? São ângulos relacionados que têm o mesmo cosseno, com exceção do sinal. Logo, qual é a medida do ângulo oposto ao maior lado? Este ângulo aqui é 120 graus. Então, recapitulando, o que eu fiz? Eu tenho 3 lados de um triângulo e quero descobrir um ângulo. Então, lei dos cossenos. Apliquei a lei dos cossenos aqui, que é parecido com o teorema de Pitágoras, com uma pequena correçãozinha aqui. Bom, apliquei a lei dos cossenos e descobri o cosseno do ângulo. Sabendo o cosseno do ângulo, a gente vai tentar deduzir qual é o ângulo, usando a ideia de um arco arcosseno, tá? Qual é o arco cujo cosseno é menos 1/2? Relacionando esse menos 1/2 com o cosseno do 60, que é 1/2, eu descobri o ângulo de 120 graus, ok? Vamos lá, próxima questão também mexe um pouquinho com a ideia de triângulo, mas é só para enganar. As medidas em centímetros dos lados do triângulo são expressas por x mais 1, 2x e x ao quadrado menos 5. E estão em progressão aritmética, nesta ordem. Calcule o perímetro do triângulo. Essa questão não tem nada a ver com triângulo. Ele não é um triângulo retângulo. Eu não estou falando de ângulo dele para usar a lei do seno ou lei dos cossenos. Ele só está querendo me dizer que tem um triângulo que tem 3 lados. X mais 1, 2x e x ao quadrado menos 5. E esses 3 lados aqui estão formando uma progressão aritmética. Nesta ordem. Ou seja, esse é o primeiro termo, esse é o segundo e esse é o terceiro. Como eu posso relacionar esses 3 valores? Tem algumas maneiras, tá? Por exemplo, eu posso dizer que o A2 menos o A1 é igual a razão, que é a mesma coisa que o A3 menos o A2, porque isso também dá a razão. E eu posso fazer isso. O segundo menos o primeiro tem que ser igual ao terceiro menos o segundo. Ou tem a ideia da média também. Eu pego o A1, somo com o A3 e divido por 2, e isso tem que dar o termo médio, que é o A2. Tanto faz qual o sistema que vocês vão usar, o conceito é praticamente o mesmo do que está aqui, ok? Pensa só, se eu passo o A2 para cá e passo esse A1 para cá, eu tenho essa fórmula também. Então, fica a critério de cada um. Eu vou usar essa primeira que eu coloquei aqui, ó, e vou ficar assim, ó, o segundo, que é o 2x, menos o primeiro termo, que é x mais 1, é igual a o terceiro termo, que é x ao quadrado menos 5, menos o segundo termo, que é 2x, ok? Então, recapitulando, é isso aqui, ó. Segundo menos o primeiro é igual ao terceiro menos o segundo. E está aqui. Eu vou conseguir descobrir qual é que é o x. De um jeito ou de outro, eu vou descobrir o x. Sabendo o x, eu descubro quanto é cada lado. Sabendo quanto é cada lado, eu tenho o tal do perímetro, ok? Então, vamos lá. Vamos desenvolver isso aqui. 2x, lembrando, esse menos, ele está subtraindo todo o primeiro termo. Então, esse menos vai trocar o sinal de cada um desses termos aqui. Então, vai ficar menos x e menos 1, ok? Esse é um erro bem comum, o pessoal esquecer desse sinal daqui também. Bom, x ao quadrado menos 5 menos 2x. Bom, isso aqui é uma equação de segundo grau porque tem o x ao quadrado. Então, eu vou passar tudo para o mesmo lado e deixar tudo igual a zero. Se eu passar o x ao quadrado para cá, ele fica negativo. Então, eu vou passar tudo para lá mesmo e deixar o zero do lado de cá. Vai ficar 0 é igual a x ao quadrado menos 5 menos 2x. E agora vamos passar esses daqui para lá. Ó. 2x menos x dá x. Então, esse x, quando passar para lá, vai ficar menos x. E esse menos 1, quando passar para o outro lado, fica mais 1. Então, 0 é igual a x ao quadrado. Aliás, vamos somar primeiro os x. Menos 2x com menos x dá menos 3x. Menos 5 com mais 1 fica menos 4. Está aqui. Esta é a nossa equação de segundo grau e eu vou descobrir quanto é que é o valor do x. A gente pode trabalhar com a fórmula de Bhaskara, o delta é igual a 3 ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c e assim por diante, mas eu prefiro fazer diferente. Eu prefiro usar a ideia da soma e do produto. Qual que é a ideia da soma e produto? A soma das raízes.
A soma das raízes tem que dar menos b sobre a, ou seja, tem que dar 3. E o produto entre as raízes tem que dar o c sobre o a, que no caso é menos 4. E agora a gente tem que deduzir, imaginar, adivinhar quais são os dois números que somados dão 3 e multiplicados dão menos 4. Acho que não é difícil de deduzir essas. X é igual a menos 1 ou x é igual a 4. Multiplicados dão menos 4 e somados dão 3. Ou seja, eu achei x1 é igual a menos 1 e o x2 é igual a 4. Qual que eu vou usar? Na verdade, eu não vou nem dizer assim, ó, tem que ser o positivo. Eu sei que muitos pensaram assim, tem que ser o positivo. Vai ser, nesse caso aqui vai ser. Mas a ideia é, eu tenho que voltar aqui e testar. Por que eu estou falando que tem que testar? Vai que aqui no meio tem umas contas de A ao quadrado, ou tem uns sinais negativos que vão inverter esse sinal aqui. Aí estaria certo esse, e poderia estar errado aquele. Então a ideia é testar. Mas vamos lá, menos 1. Se eu testar o menos 1 aqui, menos 1 mais 1, 0. Pô, lado de um triângulo igual a 0 não pode. 2 vezes menos 1, menos 2. Lado de um triângulo valendo negativo não existe, né? Então, consequentemente, esta possibilidade está descartada. A gente vai testar outra, porque pode ser que não tenha solução. Tem por causa das alternativas, mas podia não ter. Então, a gente vai testar aqui, ó. Se aqui for 4, vamos usar um roxo aqui. Se aqui for 4, 4 mais 1, 5. Se aqui for 4, 2 vezes 4, 8. Se aqui for 4, 4 ao quadrado é 16. 16 menos 5, 11. Ok, tenho 3 lados positivos. A princípio está certo. Mais uma coisa para a gente garantir, vai que a gente errou a conta. Isso aqui forma a tal da progressão aritmética, 5, 8 e 11. 5 para o 8 somou 3, do 8 para o 11 somou 3 também. Beleza, formou a progressão aritmética. Por último, qual é o perímetro deste triângulo? 5 mais 8, 13. 13 mais 11, 24. Pronto, está aqui. Alternativa D. Ok? Então vamos lá. Falou de progressão aritmética e deu 3 termos. Posso descobrir a relação entre eles usando alguma dessas duas propriedades aqui. Ó. O segundo menos o primeiro é igual ao terceiro menos o segundo. Ou a média de 2 termos é o termo que fica exatamente entre eles. No caso, a média entre o primeiro e o terceiro vai ficar sendo o segundo termo. Os dois dão certos, tá? Desenvolvi e achei o x. Achando o x, testei para ver qual deles que dá certo. Ok? Tem que cuidar isso. Problemas assim, a gente tem que cuidar qual que dá certo. E depois eu fiz a conta do perímetro. Bom, vamos lá. Terceira questão. Essa aqui ele deu toda a questão pronta para a gente. Pronta, olha só. Um cilindro equilátero é aquele cilindro reto que possui altura igual ao dobro do raio da base. Então ele primeiro explicou o que é um cilindro equilátero. Sabendo que o volume é calculado pela fórmula tal, ele deu a fórmula do volume. Quanto mede o volume de um cilindro equilátero que possui raio igual a π? Gente, ele falou tudo já. Mas vamos lá, eu vou desenhar aqui só para a gente ter descargo de consciência, vai? Só para garantir. Ele está dizendo que o raio dessa base aqui é igual a π. Ele também fala que essa altura aqui é igual ao dobro, cadê? O dobro do raio da base. Se o raio é π, o dobro de π é 2π. Ok, então é isso aqui que é o cilindro que ele falou. Quanto vale o volume do cilindro equilátero de raio igual a π. Ele também falou que o volume é calculado por π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Área da base vezes a altura. Então o volume vai ficar sendo π, que multiplica o raio ao quadrado. Como o raio é π, então vai ficar π ao quadrado. Vezes a altura é 2π, então vai ficar 2π. Bom, π vezes π ao quadrado, somam-se os expoentes. Aqui o expoente 1 lá é 2, π elevado a 3. Como tem um outro π ali elevado a 1, vai ficar π elevado a 4. E esse 2, professor? O 2 fica aqui multiplicando aleatoriamente, tá? O número 2 e os π's todos somando os expoentes. Então,
Então, gabarito dessa questão, letra B. 2 vezes π elevado a 4. Ok? Essa questão foi dada de bandeja, né? É só substituir e cuidar aqui os expoentes. Só isso. Bom, vamos fazer um intervalinho. Daqui a pouco eu volto com a questão 4.